Vamos aqui apresentar a pesquisa. Aqui a pesquisa é gravíssima, viu, gente? Vamos lá. Eu diria até que ela é catastrófica. Genial Quest de março de 2025. E a gente tem que relativizar, né? Agora, também um outro ponto, né, que eu acho que é importante. Eu acho que é fundamental, né, que, por exemplo, o governo, se puder, contrate o Vox Populi para ter pesquisas em que confie plenamente. As pesquisas que são feitas pelo Marcos Coimbra. Foram 2.004 entrevistas, de 27 a 31 de março, então, a semana passada, aprovação do governo Lula, né? Então, disparou a desaprovação, foi para 56% e a aprovação caiu para 41%. Isso entre janeiro e março desse ano. Não sei se foi a crise do Pix, o que aconteceu, quais são as justificativas, mas está aí. Quer dizer, então, é um resultado muito ruim e que, aliás, é interessante que quando o Sidônio Palmeira chegou para assumir a Secom, ele falou: olha, ele queria resolver essa situação em 100 dias. Então, os primeiros 60, 70 dias não estão mostrando resultado. Né? A aprovação caiu muito no Nordeste, que é a resistência do Lula. A desaprovação disparou na região Sudeste, na região Sul. Curiosamente, nem tanto na região Centro-Oeste, Norte ali. Né? Cresceu entre as mulheres, cresceu muito entre os homens, cresceu muito entre os jovens. Então, olha que curioso, né? Ela foi de 52% a 64% entre os jovens, e o Lula mantém uma aprovação maior apenas no público acima de 60 anos. Cresceu entre os católicos, disparou entre os evangélicos. Entre os evangélicos foi a 67% a desaprovação. Cresceu entre os pardos, brancos, entre os negros também cresceu. Isso também é chocante, né? Quer dizer, olha, governo Lula, pior do que os anteriores, 53%. Bom, desemprego desabou, a renda está crescendo. Quer dizer, o que querem os eleitores, né? Também outra resposta muito grave, né? 43% acham que o governo é pior do que o do Bolsonaro. Quer dizer, então é o seguinte, fecha o Brasil para balanço, né? As pessoas acham que o governo Lula deve ser diferente, né? O que será que o Lula tem que fazer? Será que ele tem que fazer um cercadinho, ficar xingando as pessoas? O que as pessoas esperam? Para o presidente Lula, se os números forem verdadeiros, ela é muito ruim. Diga. Muito ruim, traz um cenário assim que, a meu ver, a gente tenta identificar na realidade, alguns pontos se mostram mais claros, mas outros a gente tem que fazer realmente um exercício para entender o que está acontecendo, porque a economia piorar quando apresenta dados de desempenho econômico na geração de emprego, no aumento da renda média, etc., é um caso assim a se estudar. Eu não estou aqui já de pronto rechaçando aqui a pesquisa, embora está incluída num contexto aí que é utilizado muito contra o governo Lula. Agora, você tem ali um aumento de 9 pontos percentuais na desaprovação do governo entre as pessoas que ganham até entre 2 e 3 salários mínimos, né? Entre 2 e 5 salários mínimos. Isso é muito ruim, porque acontece no contexto de medidas que foram anunciadas pelo governo para esse público, né? Que é a criação da plataforma de empréstimo consignado privado. Você teve aí o anúncio da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000, alguns acenos que o governo fez. A gente pode questionar se isso efetivamente já chegou nesse público, né? Pode não ter chegado, então as pessoas podem não ter sentido, etc., as ações do governo. De toda maneira, cresceu a desaprovação, segundo esse levantamento da Quest, em núcleos estratégicos do governo, que é esse público até 2 salários mínimos, as mulheres, a população do Nordeste. Né? Então, assim, dizer que o governo Lula está pior do que o governo Bolsonaro, que atravessou uma pandemia, que viu o Brasil com a fila do osso, que, enfim, registrou centenas de milhares de mortes, uma economia absolutamente abandonada do ponto de vista do desenvolvimento, né? Como é que você pode considerar um governo daquele melhor do que o governo desse? Quem você está ouvindo? E você está julgando que o Lula é pior do que o Bolsonaro com base em quê? O que é mais grave que eu acho é o seguinte: essas pesquisas nos darem, quer dizer, nos colocarem numa situação defensiva de dizer, não está tão ruim assim, porque ninguém vai reeleger um governo que não está tão ruim assim. Na verdade, o governo Lula é bom, é um bom governo. Essa é a minha leitura. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa foi a quantidade de questões. Eu não lembro no governo Bolsonaro de ter tantas questões numa pesquisa, tantas comparações, tantos detalhes ali, comparações com os governos anteriores dessa forma que foi feita aí. Eu não me lembro, não sei se eu estou boiando aqui, né, viajando na maionese, mas acho que é uma pesquisa que me chama a atenção por essa cavucada, por esse desenho que tenta construir de, tá afundando. É um desenho que vai ao encontro daquilo que a oposição bolsonarista está fazendo. Com relação à pesquisa sobre emprego, é muito assustador olhar essa pesquisa e falar que tem algum nexo com a realidade. Ou é uma percepção que as coisas não estão fáceis e aí as pessoas estão partindo de um outro princípio, de outro pressuposto, ou é realmente uma coisa que precisa ser apurada, porque não faz nenhum sentido com os números de emprego que a gente tem assistido nos últimos anos, com o governo Lula. A diferença que se tem nesses últimos anos na economia, os investimentos da indústria, os mecanismos de alteração
que se tem. Mas há alguns fatores que podem ser levados em conta nesse processo todo, para essa talvez percepção. Por exemplo, eu vou ao shopping, vou aos centros comerciais aqui em São Paulo, você vê muito lugar fechado. Mas aí você acha assim, deve ter perdido emprego. Pode ser essa percepção que as pessoas têm em relação ao emprego. O que mudou em relação ao comércio é que muito foi para as redes sociais, foi para as plataformas, e esse comércio se modificou. Você não vai mais às lojas para comprar as coisas, você compra pela internet, porque é mais fácil. Isso não quer dizer que diminui o emprego, quer dizer que esse emprego modificou dos seus olhos. As medidas do governo, as recentes, a isenção tem um impacto importante, mas ela vai só impactar lá para frente. As questões aí relacionadas ao consignado, eu já apontei aqui, acho que são medidas importantes, mas são empréstimos, são questões que resolvem dívidas, não resolvem aquele cotidiano que está ali na vida das pessoas. Então tem o mercado, tem a conta de luz, tudo isso vai pesando no orçamento. A gente faz conta aqui, todo mundo tem que pagar conta, tem que pagar boleto e sabe o quanto isso pesa. Essa percepção não está longe dessa realidade. Aí, nessa pesquisa a gente vai avançar, mas aí tem aonde as pessoas estão se informando e o que tem de notícias que ela recebe. Ela retrata as respostas anteriores das pessoas. Há um movimento, claro, que a gente está assistindo em relação ao bolsonarismo e ao governo Lula. Essa pesquisa, ela vira uma plataforma para esses setores, justamente para fazer esse tom de campanha que eles estão fazendo aí, de que o governo já era, não tem saída, e que a saída seria não o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai ser preso, etc., mas o plano T, que está aí em curso. E esse é o desenho que o mercado faz também. Então, eu olho essa pesquisa muito como esse instrumento desse processo que o nego está querendo jogar aí na cabeça das pessoas. Né? O ponto mais grave dessa pesquisa é o poder de compra, 81%. Né? Eu vejo por mim, eu sou da classe média considerada alta, pelos padrões brasileiros. Eu não consigo mais manter um padrão de vida. Não vou esconder. E eu não sou só eu. Eu não consigo mais comprar as coisas que eu comprava. Por quê? Porque as coisas encareceram. E estão encarecendo. Isso aí, é claro que isso aí depende da classe, né? Quem ganha 20 mil por mês não está nem aí se a batata foi de 10 para 20. Quem ganha 20 mil por mês. Mas quem ganha 9 mil sente. E quem ganha 5 mil, aí sente muito mais. Então isso aí não dá para esconder. É claro que eu, que sou um cara bem informado, eu sei que não é culpa do governo Lula, não é o Lula que encarece, tem todo o contexto internacional, tem as commodities e tal, não é o governo Lula. Mas, para quem não é informado, eu não tenho grana, a culpa é do governo Lula. Eu não culpo o governo Lula, porque eu sei que não é a culpa do governo Lula. Mas o cara diz, olha, eu não consigo mais comprar isso. A mulher pede mais grana, não, minha grana acabou. Quem ele vai culpar? Quem vai dizer para a mulher? Ele que não... o Lula, é o Lula. Se você hoje estivesse no governo Lula e caísse essa pesquisa lá no colo e você estivesse num comitê de crise, vamos dizer assim, qual seria a sua providência se você fosse um conselheiro do presidente Lula nesse momento? O que você diria? Eu diria calma. Muita calma nessa hora? Muita calma. Eu diria serenidade. Eu diria assim, vamos perseverar, continuar, divulgar melhor o que nós estamos fazendo, entregar tudo o que nós prometemos, manter a população informada a respeito do andamento das diversas centenas de projetos que estão nas prateleiras sendo tocados. E a nossa única estratégia é uma estratégia de argumentação racional, não é, a respeito de quais são os interesses do brasileiro e do país. Eu acho que é isso, sabe? Não me assustaria com flutuações episódicas e confiaria. Lula está no segundo turno, Lula é candidato.